que, por mais que essa discussão, as discussões, ela é importante, mas é importante a gente ser bem objetivo para a gente conseguir ouvir todo mundo. Então, vamos ser bem objetivo na nossa fala para que a gente possa conseguir ouvir todo mundo, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome da deputada Janaína. Vou ser rápido e direto. Notificação recomendatória número 12 de 2017. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, atuante da Promotoria de Justiça desta comarca, se relatando a Itaúba, no uso das atribuições que lhe é conferida. Considerando que o Ministério Público, instituição permanente, essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa de ordem jurídica do regime democrático de interesses sociais e individuais indispensáveis, lá do artigo 127 da Constituição da República. Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e eficiência administrativas do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma dos artigos 127 e 129, parágrafo 3º da Constituição da República e dos artigos 25 da Lei número 8.625 de 93. Considerando que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando a proteção de interesses difusos e coletivos, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável a adoção das providências cabíveis na Lei Complementar número 73 de 1993, no seu artigo 6º da Lei de 8.625 de 1993. Considerando que são princípios norteadores da administração pública e de seus respectivos gestores e a legalidade, a impessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência. Considerando as denúncias recebidas acerca do Conseg de Itaúba, em especial acerca da dificuldade da chapa Movimento em Ação e conseguir acesso às atas de reuniões de Conselho Municipal de Segurança, tendo em vista que tais documentos eram imprescindíveis para a elaboração do recurso contra o indeferimento da sua inscrição, bem como para a escolha de membros da referida chapa. Considerando que as atas das reuniões do Conseg somente foram apresentadas, disponibilizadas à chapa Movimento e Ação após intervenção deste órgão ministerial, o que, em tese, feriu o direito constitucional da ampla defesa e contraditório, eis que a chapa teve a inscrição indeferida com base nos referidos documentos, que acabou por atrapalhar a interposição do recurso administrativo. Considerando que essa recusa em entregar as atas atrapalhou tão somente uma das chapas que concorriam ao pleito eleitoral, tendo em vista que a chapa adversária era composta pelo atual presidente, membros do Conseg de Itaúba, e que tinha, em razão à sua função, acesso irrestrito aos documentos, gerando assim prejuízos. Apenas a chapa Movimento em Ação, causando desequilíbrio no pleito eleitoral. Considerando que o princípio do contraditório e da ampla defesa trata-se do princípio esculpido de forma expressa na Constituição Federal, podendo ser encontrado no artigo 5º do inciso 55 in verbis, no litigantes em processo judicial ou administrativo e nos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios recursos e a elas inerentes. Considerando que, durante as investigações realizadas por este órgão ministerial, restou esclarecido que as datas de reuniões do Conseg não eram informadas de forma ampla e restrita à população, bem como que no artigo 45, no inciso 5º da Portaria 63 de 2017 da CESP, dispõe que poderão ocorrer aos cargos de presidente e vice-presidente membros permanentes em situação regular no respectivo Conseg, que hajam
que hajam participado de pelo menos metade das reuniões ordinárias no seu período anual anterior às eleições, fazendo com que a ampla concorrência do pleito eleitoral fosse maculada. Tendo em vista que somente uma chapa poderia se inscrever composta com a atual gestão do CONSEG, pois os demais cidadãos não teriam a presença necessária para as reuniões, a fim de cumprir o requisito da demanda na portaria, não podendo assim se candidatarem, referindo à ampla concorrência do pleito eleitoral, em falta a publicidade das datas das reuniões, considerando que durante a oitiva do atual presidente do CONSEG, José Xavier dos Santos, ele informa que o fato indicou o comando da Polícia Militar de Itaúba os nomes a integrarem a comissão eleitoral, tendo inclusive conversando anteriormente com um membro acerca do convite que iria receber, ferindo desta forma a impessoalidade, a moralidade que regem a administração pública. Considerando que a investidura dessas pessoas em cargo de provimento em comissão ou função de confiança, que detêm um vínculo de parentesco, de afinidade com os candidatos a cargos eletivos, notadamente para a comissão eleitoral, responsável para avaliar e julgar a eleição. Constitui de forma de favorecimento intolerável em face do princípio da impessoalidade, também presumido pela Carta Magna como inerente à administração pública brasileira em qualquer dos seus níveis. Considerando que as circunstâncias acima elencadas geram a nulidade do pleito eleitoral que elegeu a atual diretoria do CONSEG de Itaúba, ante o desrespeito aos princípios norteadores da administração pública e de seus respectivos gestores, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Resolve recomendar ao excelentíssimo comandante da Polícia Militar de Itaúba, 3º Sargento PM Gleidson Ferreira de Jesus, ao gerente de Polícia Comunitária da CESP de Mato Grosso, Tenente Coronel PM Cisiboro Elvis de Oliveira Barbosa, que anulem a eleição realizada antes dos vícios apontados. A partir do recebimento da presente recomendação, realizem no prazo máximo de 45 dias nova eleição da diretoria do CONSEG de Itaúba, sejam escolhidos novos membros para a comissão eleitoral, visando aqueles que não tenham vínculos afetivos ou de parentesco com os candidatos. No novo processo eleitoral, considerando a falta de publicidade, acerca das datas da reunião do CONSEG de Itaúba, dispense a exigência do artigo 45 do inciso 5º da portaria 63 de 2017, nesta comarca. O não acatamento desta recomendação implica na adoção pelo Ministério Público das medidas legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, inclusive através do ajuizamento de ação civil pública. Outro sim, na forma do artigo 27, parágrafo único do inciso 6º, inciso 4º, segunda parte da Lei de 8.625/93, sob as penas de legislação, o Ministério Público, por meio do promotor de justiça, ao final assinado, solicita que no prazo de 10 dias seja encaminhada à sede da Promotoria de Justiça de Itaúba a resposta por escrito sobre a aceitação e adoção das medidas para cumprimento desta recomendação. Registre-se, encaminhe-se cópia da presente recomendação à Câmara Municipal, à Prefeitura Municipal, bem como às emissoras de rádio existentes no município, a fim da divulgação pública em geral. Itaúba, 20 de outubro de 2017, Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de justiça. Convidar agora o Dr. Anderson Rocha de Souza, secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada